E nós acabamos de gravar sobre o relacionamento com Salomão e a Sulamita, simbolizando, fazendo analogia de Cristo com a igreja. E quando nós, no Antigo Testamento, o costume dos judeus, era fazer, por exemplo, o pai que separava, o pai ou os pais do noivo e da noiva, às vezes faziam um contrato de amizade e diziam: meu filho vai casar com a sua filha. E às vezes a filha era conhecida, os moços eram conhecidos, e às vezes o noivo, também com respeito ao pai, ele confiava no pai a noiva pela qual o pai escolhera. No caso de Abraão, Isaac confiou no pai quando Eliezer foi buscar Rebeca. Já contei toda a história. E havia assim uma espécie de confiança mútua, de que quando o pai ia buscar a esposa, o filho ia honrar a esposa que o pai escolheu. E a esposa, quando ia ao encontro, no caso da Rebeca, ela disse para o pai que ela ia honrar o pai, fosse o noivo do tipo que fosse. Então a noiva não conhecia o noivo, como a igreja também não conhece Jesus. Aí eu falei do Jesus da Sulamita, quando dizia para suas amigas que o esposo dela tinha um cabelo encaracolado, enrolado, e era bem preto. Com certeza Salomão era de cor preta. Estou falando assim num linguajar bem nosso, né? Não menosprezando ninguém, pelo amor de Deus. E a Rebeca teve consentimento, a convicção, pelo testemunho de Eliezer, que era o símbolo do Espírito Santo, e a autorização do pai. E ela consentiu de cruzar o deserto. E de longe ela viu Isaac. E ela cobriu o véu. E no Antigo Testamento, só fiz essa introdução para os irmãos entenderem, no Antigo Testamento, aí o pai organizava a festa, como Deus está preparando a festa. Os discípulos perguntaram para Jesus: quando será o dia da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele disse: eu não sei. Aí tem muita gente que bota esse versículo no meio, dizendo que Jesus não era divino, que Jesus não tinha, que aí combate a trindade, porque se ele soubesse, se não tivesse divisão, ele sabia. Então eles colocam um monte de cunha ali no meio para confundir a mente dos coitados que não sabem nada, e nem ele também não sabe nada. Mas era um segredo que estava relacionado, assim como era o segredo no caso de Abraão, que também não conhecia a noiva, mas tinha dado a confiança a Eliezer, que era símbolo do Espírito Santo. Mas o Pai, através do Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo, conhece a igreja que somos nós. Mas nós não conhecemos Jesus, a noiva.
Mas naquele dia vai ser revelado, Jesus vem nas nuvens buscar, ao encontro da noiva, ele vem buscar a noiva. Porque a noiva está passando pelo deserto aqui na terra, ainda estamos na terra. E o Paulo disse que Jesus veio nos ares, antes do som da última trombeta, e os que crerem em Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com o Senhor, para o Senhor, encontraremos eles nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Daí a igreja sobe. E aí vem os 7 anos que nós cremos da grande tribulação, porque a grande tribulação começa quando a igreja sobe, conforme o apóstolo Paulo disse que algo o detém. Esse algo é o Espírito Santo, que não deixa a igreja sofrer na grande tribulação, mas quando ela sair, aí Deus vai derramar sobre, aí vai abrir o 6º selo, que nós vamos ainda chegar lá, as 7 taças, as 7 trombetas. Daí são 7 anos de grande tribulação, mas a igreja já está lá. Eu creio que estou sendo bem explicativo. Mas no casamento judeu, não sei se hoje é feito assim, porque não tive a graça de nunca conversar com um irmão judeu, ou com um pastor, ou não tive um estudo. Eu estudei o hebraico, mas foi a nossa irmã professora que ensinou-nos a cantar hebraico, interpretar o hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico, nós tínhamos que decorar como o nosso alfabeto. Afinal, não sei quantas aulas tivemos, mas precisava ter no mínimo 6 meses só de hebraico para gravar na cachilota. Eu tenho ali a Bíblia hebraica transliterada para o português, como tenho o grego, o grego clássico, também transliterado para o português. Naquele tempo, o casal, o noivo, os dois pais do noivo e da noiva, o pai da noiva e o pai do noivo, faziam uma festa. E aí convidavam os seus amigos. A noiva convidava as suas amigas. O noivo convidava os seus amigos. E eram 7 dias de festa. Até então, no dia do casamento, a noiva era comprometida para o noivo. Eles se conheciam no sentido visual, de longe. Tinha essa permissão, porque daí já era noivo, tinha um compromisso de casamento. Como Maria conheceu a José, quer dizer, conhecia que era o José fisicamente, mas não sexualmente. Porque na Bíblia a palavra conhecer dá de entender essas ambas relações. E eles faziam a festa por 7 dias. No 7º dia, seus convidados estavam indo para casa, se despediam dos seus convidados. E o noivo pegava a noiva e ia para os seus aposentos para a noite nupcial, como é normal de cada casal. Aí veio conhecer fisicamente. Mas tem um detalhe na Bíblia Sagrada e no costume dos judeus,
que eu nunca ouvi nenhum pastor pregar nem ensinar. Eu creio que eu aprendi isso num livro, um livro que ensina os costumes do Antigo Testamento. Eu tenho em casa, eu tenho que procurar. Não sei quem é o autor, mas eu creio que esse autor devia ser um judeu e estava transmitindo para nós esses conhecimentos mínimos, que aparentemente parece mínimo, mas tem tudo a ver. Quando o casal ia para a sua casa, para a sua cabana, seu ambiente para passar a noite, sabe o que acontecia? As duas mães, a mãe do rapaz, do noivo, e a mãe da noiva, elas ficavam do lado de fora, ou de preferência dormiam, mas se acordavam antes do noivo. Quando o noivo saía, e a noiva também saía do leito, tomava o seu café, tomava o seu banho, parecia na praça com um cara assim de que nada aconteceu, mas tudo aconteceu. Ela vem assim com uma cara meio desenxavida, não sei se a mãe olha para ela, não sabe se gostou, se não gostou, o pai olha para ele, não sabe se gostou, se não gostou. Eles não dizem nada. Estou brincando. Pastor, isso é uma coisa que fala em YouTube. Ai, como você nunca fez nada, né? Santo que pinta santidade percorre. Eu acho que nunca casou, é virgem. É um olhar de cada pai, de cada mãe. Talvez se você nunca olhou para tua filha nem para teu filho, você é um gato cego. Mas o pai que entrega a sua filha que ela é virgem, ou a mãe pelo menos, tenha essa observação. O pai que entrega o seu filho que é virgem, talvez na hora ele não percebe, mas depois sente uma curiosidade. Como é que foi, meu filho? Estava bom? Porque comigo e a tua mãe estava uma maravilha. Tem interesse de ver a satisfação do filho. Tá, vou deixar essa parte. Sou muito curioso, muito besta. As duas mães ficaram do lado de fora. Quando os meninos e a menina tinham brincado bastante, a noite inteira, ou só uns 15 minutos, não sei. Eles saíam outro dia, saíam. Eles saíam, até saíam de propósito. Eles saíam, as duas mães, vupt, para dentro de casa. Vupt, para dentro do quarto. Sabe o que elas faziam? Elas iam pegar o lençol, para ver se naquele lençol havia a ruptura do ímã. E se a moça era virgem, pegava aquele lençol e guardava em 7 chaves. Agora eu não sei dizer se levava para a casa da noiva ou ficava. Não, levava para a casa da noiva, mas as duas mães estavam presentes. Para que se um dia o noivo tivesse alguma reclamação e querer repudiar a noiva, por causa disso lá o apóstolo Paulo disse que só pode repudiar em caso de adultério. É outro ensinamento, não vou entrar nessas partes agora. E dizer que ela não era virgem, era a única maneira que ele podia repudiar a mulher. Aí perante os anciões, a mãe da noiva, defendendo a noiva, está aqui, ó, e a mãe do noivo é testemunha, está aqui o lençol. Teste o DNA ou faz qualquer coisa, porque está guardado. Quando Jesus, irmãos, ele recebe a noiva, há testemunho através do sangue do Cordeiro para resgatar a noiva. Não é da noiva que rompe o ímã,
mas é do sexo do homem que é virgem. Deu para entender, seu cabeça dura? Porque ali une-se o sangue dos dois. Por causa disso, os primeiros discípulos foram os mártires, derramaram sangue pela igreja, ou era a própria igreja derramando sangue. Eu não vou pregar aqui o poder do sangue, por causa disso, o sangue de Abel clama a Deus, desde Abel, que derramou sobre a terra. O sangue de Jesus na cruz do Calvário vai remir a terra também, não só a natureza, não só o homem. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça foi feita na cruz do Calvário. E aí esse sangue permanece como testemunho. Glória a Deus. Diante de quem? Do Pai. O pai que recebia o dote do filho, que tinha pago o dote pela noiva, aí eu vou falar sobre o dote daqui a pouco. O pai dizia: meu filho, foi pago um dote. Depois você vai entender mais claramente esse assunto. Você não pode reclamar. A noiva foi comprada. Por causa disso, lá em Coríntios, eu vou achar o versículo, que diz que Paulo orava a Deus. Eu tinha marcado esse versículo, Jesus. Oh, Jesus. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, eu não me lembro bem. Por que eu esqueço? Eu devo ter marcado isso tudo, para não esquecer, porque para não causar dúvida nos irmãos. Eu disse 2 Coríntios 11, 2, né? Vamos ver? Como é difícil achar Coríntios, Jesus. Ainda mais 11, 2. Tão pertinho, eu estava procurando tão longe. Tenha paciência, irmão, não tenha pressa, Jesus. Paulo diz assim, ó, é bem isso aí. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Caiu a ficha agora, então o irmão José não fala abobrinha. Tenha paciência, irmão. Nós vamos caminhar. Estou conversando contigo como se estivesse conversando com um amigo na minha casa. Ele está tendo a paciência de me ouvir. Se você pudesse estar junto, nós estaríamos dialogando. O dia que você quiser vir na minha casa, seja quem for, só bate não tem campainha, também não tem cerca, não tem cachorro, não tem nada. Só me avisa, irmão José, estou indo na tua casa, onde é que você mora. Eu gostaria de sentar com você um dia, 2, 3, uma semana, um mês, só para conversar as coisas de Deus e sobre o livro de Apocalipse, ou qualquer livro da Bíblia. O irmão me aceita, aceito. Tem cama aqui, tem. Só cuidado, eu vou tirar de você se você é um malandro. Pode ser, né? A gente faz o desafio, aparece um João aí, um João Bolô, vai querer comer nas minhas costas. Mas eu estou de férias, irmão José, eu queria aprender com... Amém. Vem, querido, vem. Em nome de Jesus. Eu ando tão sozinho, eu e a minha velha, desde quando nasceu, tem um porrete aqui que, nossa, é só o vizinho correndo. Vai que como, se ela souber disso.
Glória a Deus. Capítulo 5 de Efésios, versículo 25, se eu não falha a mente. 5 de Efésios. Agora não acha Efésios também. Se a gente não deixa marcado e deixa a Bíblia aberta, irmãos, eu confesso para os irmãos que às vezes a pressa faz 5:25 de Efésios. Vamos dar uma olhada para ver, talvez que eu erro. Onde tem versículo esse capítulo. Aqui diz assim, ó: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo zela pela igreja. O noivo que amava a noiva, ele nunca ia dizer: ó, eu casei com você e você não era virgem. Porque se ele fizesse e não tivesse prova, ele seria apedrejado. Deu para entender agora? O conceito do pai, o zelo do pai, apresentar a filha virgem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho vergonha de dizer, não, sou claro nas minhas declarações. Eu tenho 2 filhas, casaram na igreja, e o que eu mais zelava pela virgindade das filhas. A minha esposa casou comigo, nós éramos crentes. Eu zelei pela virgindade da minha esposa. Eu conheci só depois no casamento, na noiva de núpcia. Eu dizia para as minhas filhas, o maior desejo e honra do pai, que você venha conhecer o seu esposo na noite de casamento. Se ele for um homem fiel, ele não vai forçar você, vai zelar por você. Assim como Cristo zela pela sua vida. Glória a Deus. Por que eu ensinava as minhas filhas? E agora eu vou ensinar a filha dos pais. E eu vou ensinar você, pai. E você pode dizer para a sua filha: por que Deus não matou, não roubou, para que deixar que ele cresça? Por que eles ficam tão excitados? Não, besterol. Se ele ama, ele vai se preservar, assim como ela também. Sabe por quê? Tem fundamento bíblico, irmão? Tem. Lá no capítulo 3 de Gênesis, vocês estão lembrados, quando Eva pecou, e Adão pecou Eva, e Eva pecou a serpente mais astuta, todos eles foram julgados. Sabe qual foi o castigo que Deus deu a Adão e a mulher serpente? Vou falar só para a mulher. Ela disse que a partir de hoje, o teu desejo será para com teu marido. O que significa isso? Eu não vou entrar em detalhes não, eu vou explicar para você. Que quando a menina, a moça, se entrega para o rapaz, ela nunca mais vai esquecer. Se ele honrar ela, casar com ela, dentro dela não vai haver nenhuma mácula, embora que não seja o aconselhável diante de Deus. Mas mais do
que nesse período o diabo vai fazer de tudo para que esse namoro não consiga, ou esse noivado. E dentro dela, ela deixou de ser imaculada. Houve mácula, mancha. E dentro dela, ela vai ter temor o dia que casar com outro, porque ela não é virgem, a não ser que seja um tombo, velho, de várias. E nem sabe, porque tem moços que casam e nem sabe. É uma besta quadrada. Mas quando é um homem maduro, orientado, a noite nupcial para ele é importante isso aí. E a moça também, porque ela sempre vai lembrar da primeira noite. Isso vai ficar dentro da mulher. Se uma mulher nunca te explicou, nunca reclamou, nunca falou, talvez por vergonha, falta de orientação dos pais, ou nunca encontrou uma amiga, mas sempre vai ficar lembrando. Eu me lembro da hora, do dia, do lugar e do local, e quem que foi. Bota na tua cabeça isso. Pode fazer entrevistar 1 milhão de mulheres. Se ela não tem dentro da cabeça dela esse momento. Foi a noite que eu perdi a minha virgindade. Que eu passei a ser mulher, antes era moça. O teu desejo será para o teu marido. A noiva de Cristo está andando, cruzando o deserto como Rebeca passou. Mas só na noite de núpcia ela conheceu Isaac. É quando vai chegar as bodas do Cordeiro. Vamos para o capítulo 19 de Apocalipse. 19 de Apocalipse. Eu tenho que me lembrar do versículo. Nós vamos chegar lá, mas já vou, entende? 19 de Apocalipse. Não qual é o versículo aqui, Jesus? Se eu não estou enganado. Vamos ler. 19, versículo 7. Depois eu vou para esse assunto. Eu acho que eu vou entrar na questão do dote. 27 minutos já, Jesus. 28. Então eu vou parar, vou descansar amanhã, depois a gente continua. Ali fica gravado sempre no gravador. 19 de Apocalipse, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Noiva, a igreja, ela já está pronta, está preparando a noite nupcial. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Se você não for chamado, ouve a voz do Todo-Poderoso, ouve a voz do Espírito Santo, a voz daquele que te chama lá no capítulo 10 de São João. Eu chamo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, já falei disso. E as tiro para fora. O Espírito Santo, Jesus chama a sua ovelha, sai, tira do redil, o porteiro abre a porta, o Espírito Santo, ela sai para fora, ela ouve a voz e sobe. Antes fugirão do estranho, porque não ouve a voz do estranho. Mas eu sou bom pastor. Vou falar que nós somos ovelha de Jesus. Primeiro eu vou falar do dote, vou falar de ovelha. Irmão, esse estudo vai longe, irmãos. Não tenha pressa, pelo amor de Deus. Vai caminhando comigo. Porque se você tiver pressa, meu querido, você vai comer cru. Amém?
Ele disse, me escreve bem-aventurança, já falei sobre a bem-aventurança, né? Não vou falar de novo. Aqueles que são chamados à ceia, no futuro, das bodas do Cordeiro. Ele disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu me lancei aos pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faça tal, porque sou teu conservo de teus irmãos, e que tem o testemunho de Jesus, adora, pois, a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu creio que eu já tenho convencido de que Deus, Jesus, vem buscar a sua noiva. Quem é o noivo que vai deixar a noiva sofrer? E daí leva para a noite de núpcias, ela tá olhando assim para eles. Vou fazer uma fofoca santa agora. Vamos dizer que você é o noivo. Eu sou o noivo. Que noiva feia, né? Eu podia dizer que era noivo, mas eu não. Não, eu sou o noivo. Linda. E você é a noiva que eu não conheço. Quer dizer que você está vindo para se encontrar comigo na noite nupcial. Vamos fazer uma brincadeira santa agora. Mas eu te deixei passar na grande tribulação, na metade da grande tribulação. Eu te deixei no deserto e você chega todo descabelado. E daí eu quero à noite deitar contigo, fazer um fique legal. E você disse, seu cachorrão sem vergonha, seu biluzão. Que amor é esse, cara? Esse não é amor ágape. É o amor eros. Já expliquei na vez passada. O amor fileu. Mas amor eros. Esse não é amor HP. Tu acha que eu vou deitar contigo ou vou me abrir para ti? Eu, em longe, tu deita o cabelo. E eu vou. Fica aqui só. Deu para entender? Estou levando a brincadeira na coisa espiritual, bem carnal, bem chula mesmo, para você entender as coisas espirituais. Talvez essa parte fique gravada em você e você essa noite vai pensar, o irmão José é um terrível. Ensina a palavra de Deus brincando, mas a coisa é verdade. Se Deus quiser, irmãos, na próxima eu vou falar sobre o dote. Eu vou procurar aqui na palavra de Deus algumas passagens, que eu sei já anotar. Eu vou anotar para depois dizer para você onde está o livro, o capítulo, e o que aconteceu, e o que é o dote pelo amor à noiva. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agora eu vou descansar no meu canal, porque já estou bem fechadinho. E amanhã quero levantar cedo, se Deus quiser, às 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Eu durmo só um sono. Aí eu venho gravar novamente para os irmãos que louvam, que creem, que querem acompanhar. E se o irmão quer dar uma sugestão, dê uma sugestão. Irmão Zé está muito leve. Parece que nem um motivo enferrujado. Eu canso, você está me dando cansaço. Então aviso que eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Aí só fala as coisas, liga o versículo, abre a Bíblia e vá. É que nem jogar mora. Chega, quatro, treco, já ganhou. O juiz está dele. Você sabe jogar mora? Então é que eu estou aprendendo. Eu não sei. Mas já assisti jogar mora. Torneio, tudo, uma gritaçada lá de som, para entender. Mas ele se diverte, faz torneio. 3, 4 dias, passa a noite inteira. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Dê a sua sugestão e aí nós conversamos pausadamente. Eu quero ser obediente, quero receber a crítica construtiva e pode ser até destrutiva também, porque eu quero melhorar e ainda sou novo da bom, se Deus quiser, em nome de Jesus.